Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Os nossos convidados para essa nossa mesa de debates, de discussões dos nossos temas. Nesta edição, o Carlos Ballarati, doutor Carlos Ballarati, médico, patologista clínico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e diretor do laboratório I9Med. Seja bem-vindo, doutor Ballarati. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas do programa e boa tarde a todos os ouvintes. Será um prazer aqui discutir os temas com vocês. A Agência Nacional de Águas irá assumir o controle do setor de saneamento, atribuição que lhe foi conferida pelo marco regulatório votado ontem no Senado Federal. As novas funções vão desde propor modelo de agências reguladoras estaduais e municipais, até estipular normas para o cálculo de tarifas e metas de universalização do acesso à água e esgoto. Alçado ao status de prioridade pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana, o projeto busca a universalização do saneamento básico no país por meio de capital privado. Atualmente, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 34 milhões vivem sem água tratada em suas casas. Eu começo com o doutor Ballarati. Doutor, esse assunto, saneamento básico, evidentemente, tudo a ver com questão de saúde pública, né? Estamos no caminho correto agora? Qual a sua expectativa agora que saiu o marco regulatório em definitivo deste setor? Bom, Mauro, eu acho que nós demos um grande passo para a saúde. Não é só um marco regulatório de saneamento básico, mas se você levar em consideração que a OMS considera que cerca de 1,7 milhões de crianças morrem por ano, abaixo de 5 anos, por falta de saneamento básico, é um dado muito importante. E para cada $1 que a gente aplica em saneamento básico, a gente economiza 4 em saúde. Esses $4 em saúde podem ser redirecionados para outros programas de saúde. Eu acho que o Brasil deu um grande passo para isso. Acho que as doenças evitáveis por um bom saneamento básico, por dar acesso às pessoas a uma água tratada ou um esgoto, desde diarreia, hepatite e doenças parasitárias, vão diminuir bastante no Brasil. Isso vai ajudar ao Sistema Único de Saúde a diminuir bastante, a aumentar sua oferta para outros tipos de internações que não sejam provenientes dessa fonte. Então, eu acho que esse é um dia histórico no Brasil. Se eu não me engano, depois de 20 anos de discussões, a gente conseguiu aprovar isso no Senado e já está indo para a sanção do presidente e, fora isso, vai trazer muitos investimentos ao Brasil, gerando empregos. Então, eu acho que isso é uma medida sanitária que impacta não só a saúde, mas impacta também o investimento em todo o país. Qual é a relação que o senhor falou de investimento a cada dólar investido? A cada $1 que se investe em saneamento básico, ou seja, a você dar água tratada e esgoto tratado à população, você consegue economizar até $4 no tratamento da saúde. Então, isso, na realidade, você acaba injetando não só em saneamento, mas também injetando em saúde um dinheiro considerável, né? Considerando esse número que o governo calcula que a aprovação do projeto pode destravar 600 bilhões de reais em investimentos no país. Transportando essa relação para este número, em quanto tempo a gente poderia ter um bom resultado? Eu acho que depende muito também de quanto você... Não é imediatamente que você faz saneamento básico. Saneamento básico depende de obras muitas vezes extensas, né? Mas eu acho que ao longo de um período de 5 a 10 anos, o Brasil já vai começar a ter os seus primeiros resultados, diminuindo a nossa mortalidade infantil e aumentando a nossa capacidade do sistema de saúde de reaproveitar esse dinheiro gasto nessas doenças para redirecionar para outras diretrizes.
Eu gostaria de acrescentar, Mauro, eu tive duas experiências na vida. A primeira que eu morei na África, muito tempo, 6 anos, e morei também no Nordeste brasileiro, 2 anos. E eu vi a falta que o saneamento básico faz. As pessoas morrem por não terem acesso à água, morrem por não terem acesso a esgoto tratado e morrem de doenças chamadas doenças evitáveis, que podem ser evitadas, já o próprio nome diz, por questões de saneamento básico. Agora, cabe ao Estado e à sociedade gerenciar essa gestão e cobrar dos participantes desse marco que façam um trabalho bem feito. É a mesma coisa, você prefere andar numa rodovia que está privatizada e ter toda a segurança ou andar numa rodovia esburacada que seja do governo? Aí é uma decisão de cada um vai fazer sua decisão. É claro que se você conseguir fazer que esse marco funcione 100%, seria maravilhoso. Se não for, a gente tem que, como sociedade, cobrar isso. Agora, não podemos deixar 100 milhões de brasileiros, de irmãos que não tiveram as mesmas condições que nós tivemos, abandonados. Então, eu acho, continuo sendo otimista, e eu acho que é função nossa, como sociedade, cobrar isso e fazer a gestão, cobrar a gestão, eficácia das agências para fazer que isso funcione. O aumento drástico do número de infectados pelo coronavírus preocupa governos do mundo inteiro que apostam na testagem em larga escala para controlar a taxa de infecção e monitorar o avanço da doença. No entanto, o aumento nos resultados falsos negativos tem sido alto e sua consequência pode ser catastrófica. A subnotificação de casos devido aos falsos negativos pode gerar, por exemplo, o afrouxamento precoce de distanciamento social ou fazer com que um paciente contaminado não tome os devidos cuidados com os outros e, claro, consigo mesmo. Novamente, Ballarati, com você, o que é pior, o falso negativo ou a falta de testagem? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que entender qual é a utilidade do teste. Nós temos 2 tipos de testes básicos para coronavírus, nesse caso específico. Um teste que a gente chama de biologia molecular, que é o famoso PCR, RT-PCR, ele tem uma indicação para ser feito até o 14º dia do surgimento dos sintomas. E ele pesquisa o antígeno viral. Esse é o teste de diagnóstico. Ele pode dar falso positivo? Pode, mas são raros os casos de falso positivo. Depende muito de uma coleta bem adequada e de um teste, da especificação e sensibilidade do teste bem acurado, também com controle de qualidade. A partir do 10º dia, do 14º dia de infecção, o paciente começa a ter o seu desaparecimento do vírus circulante e começa o organismo a ter o surgimento de anticorpos. Nesse caso, o primeiro anticorpo a surgir é da classe IgM e depois, pelo 21º dia, o da classe IgG. Esse sim vai dar a predisposição, vai mostrar se o paciente teve ou não contato com o vírus. Então, é um teste sorológico. Não existe um teste perfeito. Tem teste que tem que ter a sua indicação certa, no momento certo, para paciente certo. Fazendo uma analogia, você prefere ter uma Ferrari ou um Land Rover? Na realidade, depende muito onde você vai andar. Se for andar na floresta amazônica, na transamazônica, eu prefiro ter um Land Rover. Se for andar numa autobahn alemã, eu preciso ter uma Ferrari. A mesma coisa acontece com o teste laboratorial. Ele tem uma indicação para isso. Resultados falsos negativos podem ocorrer, falsos positivos podem ocorrer. No caso específico do coronavírus, o que a gente tem que ter é uma testagem da população para entender como está caminhando a epidemiologia na nossa sociedade. Ou seja, quando está a população, se ela já está reagindo, já está formando anticorpos, ou se a gente ainda continua numa fase de crescimento da transmissão. Então, a testagem em massa é super importante para a gente entender não a fotografia que a gente tem do momento, mas sim todo o filme que a gente tem do momento da epidemiologia do coronavírus, da epidemia do coronavírus. Na realidade, a gente perdeu uma grande chance de transformar essa pandemia num momento de união e transformando num momento de polarização. É inconcebível algumas atitudes, por exemplo, que nem a Neiva estava comentando, as pessoas não usarem máscaras. Eu não estou me protegendo, eu estou protegendo o meu próximo quanto a isso.
Quanto às questões políticas, é incrível que a política acabou sobrepondo as questões técnicas. Isso a gente tem que tentar voltar atrás. Sem dúvida nenhuma, todos têm as parcelas de culpa. Agora, quando um não quer, dois não brigam também. Então, eu acho que a gente ainda tem como resgatar esse momento de união e de se transformar esse país num país melhor, sem polarizações políticas ou polarizações de ideias. Eu acho que a gente tem, pela primeira vez, a gente tem um inimigo comum, entre aspas, um inimigo. E a gente não está usando isso como sociedade para se unir, combater e se transformar numa sociedade melhor. A gente está se transformando numa sociedade dividida. A Justiça do Distrito Federal determinou ao presidente Jair Bolsonaro o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos. A ação foi movida pelo advogado Vitor Mendonça Neiva, que argumentou que a União não tem imposto a seus mais de 70 mil servidores o uso de máscaras faciais obrigatórias desde o decreto assinado pelo governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Mendonça alegou ainda que a mesma conduta era adotada por Bolsonaro, que não tem feito o uso do equipamento em atos públicos. Bom, é mais um passo, não é, Ballarati, considerando a multa que o ex-ministro Weintraub também levou por conta disso? Na realidade, é aquele assunto que nós tratamos anteriormente. Existe um negócio chamado coletividade. Você não é só responsável pela sua vida, mas você também tem que ser responsável pela vida do seu próximo. No caso do uso de máscara, isso é uma boa prática, né? Já disseminada, já comprovada cientificamente. E ainda se tratando de um presidente, onde a figura pública tem a responsabilidade de uma imagem, eu acho que o uso de máscara pelo presidente deveria ser, no mínimo, uma boa prática feita por ele. E é lamentável que a gente tenha que ir até a justiça para obrigar um negócio que seria um negócio chamado de bom senso, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, todo cidadão tem que usar máscara, não só para proteger a ele, mas proteger as pessoas que estão ao redor dele, porque a gente sabe que a eficácia da máscara é comprovada e diminui muito a contaminação, a disseminação do vírus. Então, eu acho que quando você está num cargo público ou uma figura pública, você tem que dar o exemplo. E, nesse caso, você tem que dar o exemplo positivo. Doutor Ballarati, a Adriana está em São Vicente, é Baixada Santista, ela acompanha a gente pela Rádio Universal em 1810 e ela quer saber o seguinte: que tipo de medidas de combate à Covid-19 os governos poderiam adotar se houvesse uma testagem em massa? Aí, nesse sentido, eu vou complementar que o governo anunciou o programa de testagem em massa e o objetivo é testar cerca de 24% da população, em torno de 50 milhões de pessoas. Sua palavra, doutor. Bom, depende muito, Adriana, depende muito dos resultados dessa testagem em massa. A partir do momento que você tem a testagem feita, você vai ter o quadro de quantos pacientes já estão imunes, quantos pacientes já estão com doença, e aí você vai tomar desde as medidas mais tranquilas, ou seja, as medidas mais tranquilas de liberar as pessoas, ou medidas mais duras de lockdown. Depende muito dos resultados. Por isso que a testagem em massa é super importante. Por isso que a acessibilidade aos testes, principalmente aos testes sorológicos, deve ser expandida de uma maneira que a gente conheça o perfil sorológico da nossa população. E, a partir daí, a gente consegue tomar medidas cabíveis que possam controlar a pandemia. Ballarati, a Ana Silvia está no YouTube acompanhando a gente e ela quer saber por que aqui em São Paulo estão sendo liberados a reabertura dos comércios, sendo que os casos estão aumentando. Boa pergunta. Uma boa pergunta, mas eu não sou o gestor da cidade, eu não posso responder. O que eu gostaria de falar é que eu acho que pode ser uma medida prematura. Isso pode causar problemas daqui a 14 dias, quando você pode ter uma nova onda de infecção. Eu acho que, volto a insistir, nós só tomamos medidas de gestão se a gente tiver dados. E no caso do coronavírus, eu acho que o dado vem da testagem da população em massa. Países que testaram maciçamente sua população tomaram condutas que foram mais efetivas no combate à pandemia. Posso citar o exemplo da Coreia do Sul. Nosso tempo se esgotando, pessoal, vamos partir aqui para as despedidas. Já que você está com a palavra, doutor Ballarati, sua palavra final, bem objetivamente. Bom, eu agradeço a participação, agradeço aos colegas. Eu acho que
numa sociedade democrática, todo debate é muito bem-vindo e principalmente quando o debate tiverem ideias não conflitantes, mas ideias que podem acrescentar, embora não sejam na mesma direção. Eu acho que isso que faz a democracia crescer, isso que faz a gente crescer como sociedade. E, para finalizar, eu acho que a gente, como sociedade, tem que se unir para combater esse, abre aspas, inimigo comum que é o coronavírus. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala desta quinta-feira. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tchau, até amanhã.